Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver em muita paz, em muita harmonia, neste nosso encontro virtual pelo grupo da Fraternidade Espírita Frei Germano, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, casa do nosso coração, casa que por diversas vezes estivemos realizando palestras presenciais em virtude da pandemia. Nós então estamos realizando todas as reuniões online, virtuais, levando a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita a quantos corações se interessem pelo aprendizado, pelo estudo. Sejam todos bem-vindos. E para nós iniciarmos as nossas reflexões dessa noite, gostaria de convidá-los, a todos vocês, internautas que estão conosco, para que possamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto e realizarmos a nossa prece de abertura. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consola. Preparas um banquete para nós, a presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos. Nas vibrações desse salmo, nós buscamos, Senhor, a serenar as nossas mentes e os nossos corações, para que as nossas atividades essa noite possam nos trazer a paz e a harmonia, o significado da vida, possa nos trazer a certeza da tua presença conosco, fortalecendo os nossos corações para os embates da vida. Fortalece a nossa mente, Senhor, para que o trabalho possa alcançar os seus objetivos e possamos trazer a mensagem dessa doutrina que nos consola, que nos instrui e que nos esclarece. Sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Quando Jesus esteve aqui na Terra, nos trazendo o seu evangelho de amor, as boas novas de alegria, ele utilizou de diversos recursos para poder nos ensinar. Seja pelas suas próprias atitudes, e por isso se tornou mestre por excelência, sejam pelas frases ditas que ficaram marcadas, as parábolas que ele contou, ou os sermões que ele nos trouxe. E dentre os sermões de Jesus, um dos mais belos e mais profundos, que segundo alguns estudiosos é a carta magna que temos, os direcionamentos que possuímos para podermos encontrar a nossa iluminação interior, foi o Sermão da Montanha. Aliás, Mohandas Karachagandhi, o grande pacifista da Índia, ele chegou a afirmar que se todos os livros fossem destruídos,
todas as leis humanas deixassem de existir e restasse apenas o Sermão da Montanha, nós teríamos o código de bem viver. E na noite de hoje, nós vamos estudar duas das bem-aventuranças que se encontram no Sermão da Montanha, quando o Mestre incomparável da Galileia diz que bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados são os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São as duas bem-aventuranças que nós vamos analisar, que nos trazem, inclusive, conceitos de felicidade, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Então, no Sermão da Montanha, Jesus também nos traz o roteiro para encontrarmos a felicidade tão procurada fora de nós, mas que se encontra na intimidade do nosso coração. Nesses dias que estamos vivendo na Terra, de tanto tumulto, de tantas dificuldades, de tantas dores e perdas, é imprescindível que nós promovamos a paz, principalmente dentro de nós mesmos. Ser manso e ser pacífico é uma postura impostergável para nós podermos manter a nossa harmonia, para que nós não nos deixemos envolver pelas experiências amargas, gerando em nós desequilíbrios, dificuldades de relacionamento, ou mesmo revoltas contra a divindade. É muito comum no nosso dia a dia nós trazermos algumas frases muito formadas, como aquela que diz: fulano de tal foi capaz de tirar a minha paz. Nossa, essa situação que nós estamos vivenciando realmente está tirando a minha paz. Ora, se nos retirou, é porque nós ainda não conquistamos. A paz é uma conquista íntima que ninguém ou qualquer situação é nos capaz de tirar. Porque é um tesouro da alma, aquele que Jesus se referiu, que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói, que os ladrões não roubam. Se por acaso uma situação, uma pessoa ao nosso derredor consegue nos gerar desequilíbrio, desarmonia, é porque, na verdade, nós ainda não conquistamos a situação pacífica na intimidade do nosso ser. A ciência da paz, que precisa ser desenvolvida pouco a pouco na nossa vida. Então, em verdade, estes desequilíbrios, esses desentendimentos, muitas vezes essas atitudes coléricas, elas se dão na nossa vida em situações muito comezinhas, em momentos muito corriqueiros, demonstrando ainda a nossa pequenez, demonstrando ainda o tanto que nós precisamos trabalhar o nosso ser, solidificando em bases seguras o nosso espírito, tendo como roteiro o Evangelho de Jesus. Quantos de nós perdemos as estribeiras, perdemos o nosso equilíbrio, seja num trânsito congestionado, seja numa fila de banco ou da loteria, seja no computador ao acessarmos um determinado site, seja escutando alguém repetindo a mesma história ao telefone, seja diante de uma situação comovedora, alarmante, que é trazida pelo noticiário.
São todas experiências que às vezes nós vivenciamos e que deixamos nos controlar, deixamos tomar-nos a mente, o coração, gerando emoções negativas, gerando situações constrangedoras. Então, na noite de hoje, para nós podermos compreender um pouco a mansuetude, a brandura que diz Jesus, e também gerar a paz ao nosso entorno, nós vamos nos utilizar de um Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, nosso codificador, com a sua sabedoria, ele que se deteve nesta obra a estudar algumas passagens do Evangelho de Jesus, escolheu o capítulo 9 para poder estudar esta bem-aventurança, ou melhor, estas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E os benfeitores espirituais, ao discorrerem sobre essa temática, desbravando a mensagem de Jesus, vão nos falar sobre as injúrias e as violências, sobre a afabilidade, a doçura, a obediência, a resignação e a cólera. E para nós podermos saber como domar os instintos negativos, como não deixar que a cólera ela possa desabrochar dentro de nós, em raiva, em situações menos felizes, é imprescindível que nós compreendamos alguns conceitos que os benfeitores vêm nos trazer. Então, eles nos falam acerca da necessidade de, enquanto espíritos encarnados ou desencarnados, filhos de Deus, nós podermos entender e desenvolver na nossa existência a obediência e a resignação. São duas posturas muito importantes para não nos deixar encolerizar diante das situações que se apresentam na nossa existência. Mas muitas pessoas, quando tomam essas duas palavras-chave, obediência e resignação, confundem, deturpam, entendem mal o conceito. Muitos, por exemplo, acham que obediência é um estado de passividade, de aceitar, de acatar tudo, inclusive se for contra os nossos princípios, os nossos padrões éticos. Muitas pessoas acham que obediência é sermos, como diz o ditado popular, vaquinhas de presépio, que balançamos a cabeça para tudo afirmativamente. E também o conceito da resignação, que é muito mal compreendido. Porque as pessoas acham que ser resignado é o ato de desistir diante de todos os desafios, dizendo que Deus quer que seja dessa maneira. Encontrando algum culpado, algum responsável pela situação que nós estamos vivenciando. Mas neste contexto, o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nesse capítulo 9 que nós estamos nos referindo, ele traz o conceito de obediência e resignação que nos traz bases seguras para podermos tanto compreender quanto vivenciar no nosso dia a dia. Então ele diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento
do coração. São duas frases tão curtas, mas ao mesmo tempo tão profundas. Quando nós buscamos no dicionário Aurélio da língua portuguesa o significado dessa palavra consentir, que aparece nas duas frases, nos significados que traz o Espírito Lázaro para obediência e resignação, obediência, consentimento da razão, resignação, consentimento do coração, consentir quer dizer aprovar, concordar, significa estar em harmonia com alguma coisa. Então, ser obediente é estar em harmonia com a razão. E ser resignado é estar em harmonia com o coração. Wellerson, mas hoje a proposta da análise não é a bem-aventurança, brandos e pacíficos, dando o enfoque para a cólera, para a raiva, para a forma que nós podemos conter dentro dos nossos corações? Sim, é essa temática e este é o enfoque. Mas nós queremos falar da obediência e da resignação porque são movimentações muito importantes de entendermos para justamente não deixar desabrochar no nosso coração a cólera, a raiva, seja contra os outros, seja contra a divindade. Porque muitas das vezes nós também nos revoltamos contra Deus. Então, a obediência como consentimento da razão não é, como muitas pessoas pensam, uma obediência cega, uma obediência em que o indivíduo não para refletir, para meditar, transfere responsabilidade. Porque, ora, se alguém obedece sem questionar a uma pessoa, agindo como ela mandou, é provável que, se for algo negativo, algo que o indivíduo faz de errado, vai transferir para o outro, que vai dizer: eu fiz porque eu obedeci, porque eu fui mandado. Mas nós dispomos da liberdade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio para poder direcionar os nossos passos da forma com que desejamos, arcando, inclusive, com as consequências. Então, é preciso que nós possamos avaliar aquilo que nós estamos sendo convocados a fazer para ver se nos é lícito ou não, se está de acordo com a nossa conduta, com os nossos conceitos de vida ou não. No nosso movimento espírita, nós precisamos estar muito atentos a isso, para não acreditarmos em qualquer espírito, não acreditarmos em qualquer texto que nós pegamos à mão para ler, não acreditarmos em qualquer palestra que nós escutamos, abraçando a proposta que nos foi trazida, mas buscar sempre analisar. E analisar não é criticar. Analisar é nós ponderarmos, é nós meditarmos sobre a proposta, para vermos se ela é concernente ou não com as leis divinas. Se nós devemos ou não seguir aquela proposta que nos é apresentada. O apóstolo João, ele refere-se ao seu evangelho, que nem todos os espíritos são de Deus. Nem todas as propostas que chegam aos nossos ouvidos, às nossas mãos, aos nossos olhos, são propostas dignificantes. São propostas que nos levam ao progresso. Por isso, a fé raciocinada, a razão que nos faz meditar. Daí nós percebemos por que Lázaro ele faz essa interligação da obediência com a razão.
Porque para nós obedecermos a alguém, é preciso que nós estejamos racionalmente pensando a respeito daquela proposta, daquela situação, daquele convite. E é claro que a obediência que trata o Evangelho se refere às leis divinas ou naturais, que estão presentes no nosso cotidiano, já que as leis de Deus estão esculpidas na nossa consciência, conforme a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E é claro que, estando encarnados, também devemos obediência às leis humanas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento tão difícil no nosso país, onde as autoridades, principalmente aquelas sanitárias, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e tantos outros, têm estabelecido para nós diretrizes de combate ao Covid, o distanciamento social, o fechamento de algumas repartições, inclusive os templos religiosos, para que não haja aglomeração, o uso da máscara, a limpeza das mãos, a higiene correta. Cabe realizar a nossa parte, cabe obedecer, porque do contrário, nós estaremos revoltados com uma situação, entrando numa desarmonia e gerando maiores dificuldades, que inclusive podem desembocar com a enfermidade. Porque essa enfermidade, ela é tão cruel que às vezes o indivíduo é portador do vírus, não desenvolve a doença, mas passa adiante e leva à morte os seus familiares, seus entes queridos, amados. Então é muito importante que cada um de nós façamos a nossa parte. O consentimento da razão é estar consciente dos nossos deveres, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos realizar no nosso cotidiano. Já temos o conceito, então, do que é a obediência. Apresenta-nos os benfeitores o conceito, então, do que é a resignação, que é o consentimento do coração. É quando nós começamos a compreender, a aceitar a situação que a vida está nos propondo, sem revolta, sem lamúria, sem queixume. E é claro que, da mesma forma que obedecer não deve ser um ato cego, resignar também não significa cruzar os braços. A resignação é uma virtude ativa. De nada adianta nós ficarmos parados no tempo, reclamando, blasfemando, se nós não realizarmos aquilo que nos cabe fazer. E muitas vezes aquilo que nos cabe fazer é ditado pela nossa consciência ou é ditado por órgãos que estão no controle, pessoas que estão com a autoridade de poder falar e controlar a cada um de nós para o bem coletivo e para o bem individual. E isto é resignação. Não é uma atitude contemplativa dos fatos, uma aceitação dos sofrimentos, batendo no peito, dizendo é minha culpa, minha máxima culpa, ou então aceitar as amarguras sem sentir a dor, deixando a vida nos levar, sem lutar para poder soerguer. Não é essa a proposta. A resignação deve levar-nos à interpretação do sofrimento, para que ele nos estimule à autoeducação. Sofrimento, meus amigos, é uma experiência que nós temos diariamente e que pode nos trazer aprendizado.
se nós soubermos passar por ele. Não é bater palmas, uma atitude sadomasoquista. Não é achar que precisamos sofrer para iluminar. Mas se por acaso a dor chegar no nosso lar, se a experiência chegar no nosso cotidiano, nós vamos procurar tirar a mensagem e trabalhar, é claro, para sair daquela condição. Então, o indivíduo está desempregado, vai lutar para arrumar um novo emprego. A pessoa está com problemas financeiros, vai precisar reavaliar o orçamento. Está com dificuldade no relacionamento afetivo, vai precisar repensar os comportamentos. Então, sempre algo gera uma movimentação. E quando nós sabemos fazer essa movimentação correta, isso nos traz paz. Isso nos traz tranquilidade. A brandura, a mansuetude está justamente em nós sermos obedientes e resignados diante dessas experiências, compreendendo que Deus não castiga ninguém e nem também premia ninguém. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Nós somos os semeadores da nossa vida. Deus não é esse ser que fica sentado no trono jogando loteria. Esse vai ter a enfermidade, esse não vai ter, esse vai ser pobre, aquele vai ser rico. Não. As experiências elas vão se dando conforme as situações que nós vamos vivenciando para podermos despertar dentro do nosso coração as qualidades e virtudes necessárias para a nossa iluminação interior. Nenhum de nós sofremos pelos erros de outras pessoas. O conhecimento das reencarnações, desse princípio básico da doutrina espírita, nos auxilia também a lidar com essas situações que nós passamos, de forma a não nos revoltarmos contra Deus. Então, a resignação, ela compreende a dor como uma advertência, como um chamamento, como um alerta para algo que está em desequilíbrio. Mas quando nós vamos lendo o Evangelho, e o Evangelho é roteiro de luz para o nosso coração, nós vamos encontrando algumas experiências, algumas situações muito marcantes, em que a brandura e aqueles que promovem a paz estão presentes, mostrando que é possível nós vivenciarmos o Evangelho nas nossas vidas. Porque não foram experiências apenas demonstradas por Jesus ou pelos primeiros seguidores, mas também por pessoas comuns que estavam ao entorno. E nós podemos nos recordar dessa noite de uma passagem do Evangelho que talvez os nossos internautas já conheçam, que é aquela passagem da mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia, que possuía uma filhinha que estava muito doente. Ela era chamada endemoniada. E Jesus, estando na região de Tiro e Sidom, ele se deparou com essa mulher. O mestre estava acompanhado pelos seus seguidores. E essa mulher cananeia, não era judia, ela trazendo nos seus braços a filhinha e reconhecendo Jesus como sendo o Messias, o homem que fazia curar a todos aqueles que necessitavam, ela começa a gritar atrás dele. Filho de Davi, Nazareno, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela foi gritando. Jesus andando e ela gritando atrás. E os apóstolos, diante daquela situação,
eles começaram a perder o equilíbrio. Vejamos como que uma experiência externa gera em nós desequilíbrios quando nós entramos numa sintonia negativa. Eles estavam desarmonizados, não suportavam mais escutar a voz daquela mulher. Encolerizaram, tiveram raiva. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E então os apóstolos falam com Jesus: Senhor, manda calar a boca dessa mulher, porque já não suportamos mais escutar a sua voz. Ah, meus amigos, quando nós lemos essa passagem evangélica, isso nos toca profundamente, porque essa postura dos apóstolos se parece muito conosco em algumas vezes. Quando nós também queremos calar a boca daqueles que estão ao nosso derredor. Seja o familiar que está contando pela milésima vez a mesma história, seja um amigo que nos telefonou para narrar o seu problema, e ele é prolixo, vai contando e recontando e borda a história. Para contar sobre A, ele fala de A a Z. E nós vamos então deixando nos envolver por aquela ira. Às vezes não verbalizamos, mas pensamos. Até que hora vai ficar falando? Já falou sobre isso, vai falar de novo. Ou então nós até falamos com a pessoa, cortamos e dizemos: Você já nos contou isso, você já me falou isso outro dia. O que você está querendo? Vai direto ao assunto. Então, muitas vezes, nós somos como os apóstolos. Mas Jesus, ele não perdia a oportunidade de poder ensinar, de poder trazer para todos nós lições profundas. Então, depois que os apóstolos dizem isso, e a mulher gritando, Jesus estava muito tranquilo. Ele para a marcha, olha para ela e pergunta: que quereis que eu vos faça? E então ela diz: cura minha filhinha, Senhor. Tem misericórdia do meu coração de mãe. Para aqueles que são pais, que são mães, sabem exatamente o que essa mulher estava sentindo. Ela estava com o coração destroçado de ver a sua filha naquela condição. Com certeza ela já tinha buscado ajuda com os médicos da época, usando medicamentos, ervas, orações. Tudo que podia ser feito já tinha sido feito. E ela não conseguia curar a filhinha. Era a sua esperança a figura de Jesus. Então Jesus olha para ela e diz: Eu vim à terra para os transviados filhos de Israel. Não convém ao Senhor tirar a comida dos seus filhos para dar aos cachorrinhos. Naquele instante, os apóstolos se entreolham e aquela mulher de olhos baixos, com extrema humildade, ela diz: Mas até mesmo os cachorrinhos, Senhor, adorariam receber das migalhas que caem da mesa do seu mestre. E Jesus foi tocado por aquela mulher de tal forma que ele estendeu a mão, curou a filha dela e disse que nunca havia visto em toda Israel uma fé como a daquela mulher. O enfoque que nós queremos dar hoje, ao relembrar essa passagem evangélica, é justamente a postura dessa mãe, meus amigos. Imaginemos os nossos dias. Uma mãe com filho com Covid. E ela chega no hospital para ser atendida e os enfermeiros, os médicos viram as costas, não querem atender. Ou então o médico chega e diz para aquela mãe: não tem lugar, não há
nenhum leito de hospital para o seu filho. Qual será a postura dessa mãe, desse pai? Quase que 70, 80% de genitores vão brigar, vão se encolerizar, vão pedir para que se faça alguma coisa. E nós não estamos falando que não precisa realizar isso, porque faz parte também das nossas movimentações de carinho, mas é saber fazer. Porque às vezes nós fazemos perdendo a nossa razão, com violência, com palavras ferinas, por causa da nossa raiva. Mas essa mulher, quando Jesus ali diz para ela que não cabia tirar a comida dos filhos, ou seja, do povo de Israel, para dar aos cachorrinhos, que eram os outros povos, é óbvio, meus amigos, que Jesus não está comparando aquela mulher a um cachorrinho. É uma figura de linguagem, é uma simbologia. Mas, se nós pegarmos literalmente essa frase, se alguém nos comparasse a um cachorrinho, qual seria a nossa postura? E a postura dessa mulher foi de mansuetude, foi de brandura, onde ela reconhece, ela se torna obediente, resignada diante da situação, e ela diz a Jesus: mas até os cachorrinhos adorariam receber as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não precisa me dar alimento, Senhor, diz ela em outras palavras. Não precisa tirar dos seus filhos para poder me oferecer. Dai-me as suas migalhas, porque as suas migalhas já me são úteis. Já me refertarão a minha fome. E Jesus, então, enche-se de compaixão. Ele vê a grandeza daquela mulher e quer demonstrar isso para os seus apóstolos. Eu nunca vi em toda Israel uma fé como a sua. Ele exalta a mulher sírio-fenícia, uma mulher que não era judia, dizendo que a fé dela era maior do que a dos judeus. Era maior do que a dos apóstolos que estavam ali, porque se ele nunca tinha visto uma fé maior do que a dela, isso quer dizer que ele nunca tinha visto nem os apóstolos com aquela postura que a mulher teve. Então o Evangelho ele nos traz esse exemplo de alguém que controla os seus ânimos, de alguém que sabe portar-se diante da dor com obediência e com resignação. Porque as nossas provas, as nossas dores, elas têm por fim exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa obediência e a nossa resignação. Somente a experiência para poder nos ensinar. Mudar o modo de nós encararmos a vida, deixando os problemas menores. Não fazer do nosso problema uma montanha intransponível, um problema enorme, que às vezes nós fazemos as nossas dificuldades serem maiores do que são. Por meio das nossas escolhas, dos nossos direcionamentos, o modo que nós encaramos. Que se nós ficarmos de frente ao problema, ele parece intransponível. Ele se agiganta dentro de nós. Mas se nós nos afastamos um pouco para meditar, para pensar, para acalmar os ânimos, ele vai se tornando menor. E nós vamos encontrando as soluções, ou pelo menos os direcionamentos, para diminuir aquela situação negativa, difícil, tormentosa que nós estamos vivenciando. E os desafios, meus amigos, eles vêm por todos os lados. Ora, é o companheiro, a companheira dentro de casa, difícil, o cônjuge, que muitas vezes se exalta para comunicar. Quanta dificuldade nós temos de comunicar dentro do lar. Às vezes exaltamos a nossa voz, ferimos e magoamos com as nossas palavras impensadas.
Então, se alguém gritou conosco dentro do lar, falemos mais baixo, sejamos pacificadores, permaneçamos em silêncio, em prece, e vamos deixar a agressão por conta daquele que agrediu. Não vamos entrar naquela mesma sintonia. Isso também é brandura. Isso também é trazer pacificação para o lar. Porque às vezes nós achamos que bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos são aqueles que saem pelo mundo como Gandhi fez, levando a boa notícia da não violência, ensinando as pessoas a cultivarem a paz. Isso é um trabalho extraordinário, missionário, mas em menor escala, todos nós somos também pacíficos e pacificadores quando nós passamos a ter uma postura dentro do nosso lar, de não contribuir para o desequilíbrio, para a desarmonia. Então, os nossos filhos se tornaram as ovelhas negras da família, como é dito no dia a dia popular, são aqueles filhos rebeldes, os filhos desobedientes. Mantenhamos a nossa calma, a nossa serenidade, porque são eles, esses filhos, os maiores necessitados. Aliás, os benfeitores espirituais dizem que os filhos problemas, eles são os mensageiros do amor, porque é muito fácil amar a quem nos ama, amar a quem nos obedece. O desafio é nós podermos desenvolver este sentimento para com aqueles que têm dificuldade de convivência conosco, que seguiram por outros caminhos. Quando os familiares não nos compreendem, quantos nos criticam, quantos zombam de nós, riem das situações, mas é preciso nós sustentarmos a nossa fé, as nossas convicções diante das tribulações, diante dessas experiências ferinas, porque isso vai nos auxiliando a desenvolver e despertar os sentimentos. Ah, Wellerson, mas quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, quando alguém nos calunia, o sangue ferve. A irritabilidade e às vezes até a raiva é visível, explode dentro de nós. E isso é uma verdade. Isso se dá, meus amigos, porque nós ainda trazemos um instinto animal muito latente dentro do nosso coração. É a questão 742 do Livro dos Espíritos, que fala sobre essa instintividade animal que ainda está tão presente dentro do nosso coração que nós precisamos saber domar por meio das experiências. E a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo, ela vai dizer que a raiva é fisiológica, é uma emoção que está impregnada no nosso organismo físico. O sangue ferve, literalmente. Nós trememos por dentro. E o nosso impulso, a nossa reação é de gritar, é de magoar, é de ferir, às vezes até de violentar. Em casos extremos de assassinato, ocorre no momento de raiva, onde o indivíduo está tão envolvido pela emoção que não consegue raciocinar. E quando vê, já fez. Quando vê, já realizou. E chora amargamente. Daí a importância de nós não tomarmos atitude com raiva. Porque todas as vezes que nós tomamos uma atitude com raiva, nós nos arrependemos. Mas o que fazer com a raiva? Deixar passar. Se nós ainda estamos nesse patamar evolutivo que sentimos a raiva, e estamos, o que fazer então? Deixar passar, porque passa. Toda raiva passa.
a não ser que nós vamos ficar alimentando dentro de nós. E Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ele diz uma frase sobre isso: Irmãos, irai-vos, mas não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. O que ele está dizendo? Sintamos raiva. Tá com raiva? Tô. O que vai fazer? Nada. Vou deixar passar. Não deixemos que essa raiva ela se ponha junto com o sol. É preciso que ela passe rápido. A gente não pode ficar alimentando dentro do nosso coração, remoendo. Passa dias, passa meses, passa anos e nós estamos rancorosos, estamos raivosos com aquela pessoa, com aquele grupo, seja com quem for. Emmanuel, certa vez, disse ao Chico que todas as vezes que ele estivesse com vontade de levantar a sua voz para quem quer que fosse, para ferir a quem quer que fosse, que ele pudesse encher a sua boca com um remédio, a água santa. E dizem alguns dos seus biógrafos que o Chico saiu pelas farmácias procurando esse remédio, a água santa, para poder comprar. E então o benfeitor lhe falou que não era necessário comprar nas farmácias, porque em casa ele tinha no filtro. A água santa, a água da paz, era aquela água que ele deveria encher a sua boca, contar até 10, para passar aquela situação difícil, constrangedora, raivosa. Às vezes nós precisamos contar até 20, 50, 100 ou 1000. Mas, deixando passar, a experiência, a situação muda de figura e nós conseguimos direcionar de uma maneira diferente a situação que nós estamos vivenciando. E isso consiste também em resignação, que está ao invés da reação, a ação no bem. Então, quando tivermos um problema com alguém, vamos conversar. Se nos ouvir, os dois vão crescer. Se o outro não desejar, nós estaremos em paz, porque fizemos a nossa parte. Não adianta nos revoltarmos, meus amigos, ficarmos com raiva, porque o problema vai permanecer. O ideal é encontrar as soluções, esperando, é claro, o tempo, porque ser resignado é também saber esperar. A vida é feita de espera, tudo tem o seu tempo. E não adianta nós querermos ficar coléricos, para que tudo atenda ao nosso tempo e à nossa hora. Jesus nos ensinou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal. Muitas pessoas ficam questionando quando é que tudo vai voltar ao normal, já se passou um ano, será que daqui um mês vai estar tudo tranquilo? Será que vai ser no meio do ano? Será que vai ser no fim do ano? Será que o ano que vem já podemos voltar tudo ao normal? Vivamos o agora. Aproveitemos a oportunidade que está batendo à nossa porta, façamos a nossa parte, porque se nós realizarmos aquilo que nos cabe, com certeza, a experiência vai passar mais rápido. Se nós tirarmos o aprendizado que precisamos tirar desse empreendimento que está sendo realizado na Terra, nós vamos conseguir passar mais rápido pela experiência. Mas enquanto nós ficarmos remoendo, revoltado, blasfemando, o tempo parece maior. Que todas as vezes que nós estamos incomodados com alguma coisa, parece que o tempo não passa. É preciso ter paciência. E Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que a paciência é amarga, mas os seus frutos são doces. Então demanda de todos nós muita vontade, muita determinação, para que nós consigamos colher os frutos mais tarde. Então, viver em sociedade, meus amigos, é um grande desafio,
onde nós precisamos despertar nos outros simpatias, sendo sinceros, não sendo brutais, com franquezas descabidas, mal educados, mas que sejamos aqueles que distribuamos ao nosso entorno o carinho, a palavra amiga, o consolo. Tenhamos sempre uma mensagem positiva, ao invés de sermos aqueles negativos que sempre estamos arrastando as pessoas para questões negativas, para situações descabidas. Sejamos os portadores da boa notícia. Pacifiquemos por onde passarmos. Tenhamos a brandura dentro do nosso coração, porque Jesus nos promete que aqueles que são brandos herdarão a terra, e aqueles que são pacíficos serão chamados filhos de Deus. Nós estamos passando por esse momento de transição, transformação do nosso planeta, onde o nosso compromisso é trabalharmos resignadamente, obedecendo aos desígnios de Deus e buscando despertar dentro do nosso coração o que há de melhor. E se quisermos herdar a terra, como disse Jesus, sejamos brandos e pacíficos, despertando as qualidades e virtudes necessárias para a nossa iluminação interior. E dessa forma, iluminando-nos, iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Para finalizar, Jesus, nosso mestre por excelência, ele pôde dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. A paz na sociedade não é ausência de guerras. A paz na sociedade é nós estarmos de bem conosco mesmo, gerando harmonia ao nosso derredor. Meditemos sobre isso e busquemos cada um de nós realizar a nossa parte, contribuindo para a evolução do nosso planeta e, consequentemente, para a nossa própria evolução. Agradecemos o carinho da presença de todos vocês. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça nos nossos melhores propósitos. E para finalizar, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto. Senhor Jesus, mestre, amigo incondicional das nossas vidas, nestes instantes finais do nosso encontro da noite de hoje, só nos resta agradecer. Agradecer a oportunidade, os recursos tecnológicos que nos auxiliam a nos encontrar virtualmente. Agradecer o Evangelho, o teu Evangelho de amor, que brilha na nossa escuridão. Agradecer a mensagem que nos conforta, que nos esclarece. A essa doutrina que é libertadora. Enfim, Senhor, agradecemos por tudo que temos vivenciado, até mesmo aquilo que se compreende como sendo um mal, que na verdade se pode se tornar um bem, quando vivenciamos de maneira positiva. Por pedintes que ainda somos, nós te rogamos a tua misericórdia, estenda as tuas mãos amigas sobre o nosso país, que vivencia esse momento tão difícil, sobre todas as famílias que têm experienciado a dor do sepultamento dos seus entes queridos, aquelas outras que têm os seus familiares nos hospitais em situações graves, aqueles, Senhor, que se encontram esperando
nas filas dos hospitais o atendimento. Tem misericórdia de todos nós, os teus irmãos menores, e abençoa-nos. Fortalece cada lar aqui representado, a fim de que consigamos vencer as escabrosidades do carreiro, encontrando a nossa própria libertação. Sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite e até breve, se Deus quiser.